Atos. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas e Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, todos eram curados. Lemos até aqui. Eu fui lá para o centro de retiro de Canaan. Os meus netos gostam de nadar e eu também gosto de nadar. Então a gente almoçava, ia de carro até Kyongpodé e a gente ia para a praia. Então, era tudo muito agradável, as ondas estavam agradáveis, o mar estava limpo, os meus netos estavam gostando muito. Lá no centro de retiro de Canaan, a gente nadou e depois a gente voltava e a gente comia. E a gente estava comendo um milho. Acho que foi o milho mais gostoso que eu comi na minha vida, no mundo inteiro, né? Eu acho que eu comia por dia 2 milhos. Um milho, na minha idade, representa uma refeição. Então, eu comi 5 refeições por dia, né? Então, eu voltei de Canaan mais barrigudo. Então, eu queria entrar na praia e tinha uma tenda e tinha uma caixa de isopor vermelha e estava cheio de coisa para beber e as pessoas pegavam e entravam no mar, né? Então, eu também me aproximei e como era de graça, eu também me aproximei e tirei. Eu queria tirar umas 5 latinhas dali de dentro, mas estava escrito Chomchorom. Quem está rindo sabe o que é isso, né? Então, é que surgiu muitas coisas ultimamente. Então, estava escrito Chomchorom. Aí eu pensei, é uma bebida nova. E eu abri a garrafa e aí eu estava bebendo. Pessoal, por que vocês estão rindo? E estava meio amargo. E eu dei para o meu neto Hangju, ele bebeu, ele falou, nossa, que bebida estranha, vô. E tinha a minha nora ali, e ela falou, senhor, sogra, eu acho que isso é uma bebida alcoólica. Aí eu, desculpa falar isso, mas eu acho que ela sabe o que é bebida alcoólica, né? Todo mundo que riu hoje aqui sabe o que é essa bebida alcoólica, né?
Então, como eu recebi a salvação há 52 anos, antes de eu receber salvação, eu bebi um copinho de soju, uma bebida alcoólica. Então, era bem amargo. Então, é diferente da antigamente, porque hoje em dia, antigamente era 30% e hoje é 18% para a mulher poder beber também. Então, fazia 50 anos que eu não botava bebida alcoólica na minha boca e essa foi a primeira vez depois de 50 anos. Então, eu pensei um dia, Jesus Cristo, quando ele alimentou 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, então 5.000 homens é uma grande multidão. Aqui tinha Jesus Cristo, e as pessoas bem de longe, que estavam longe de Jesus Cristo, estavam curiosos. Nossa, aquelas pessoas estão comendo pão. Então, ali quem não tem dinheiro, não sabia direito, né? Será que ali alguém não comeu pão por não saber direito o que estava acontecendo? Ai, que pão é esse? De onde veio? É de graça? Posso comer? Pode comer. E dentre os 5.000 pessoas, ai, não tenho dinheiro, como é que eu vou comer pão? Ah, será que não tinha que fazer pedido antes para poder comer o pão? Então as pessoas ao redor vendo comendo pão, que nem eu, é de graça, posso levar? E se perguntar, pode comer o pão, não é? Então não ficaria nenhuma pessoa sequer, eu não tenho dinheiro, eu acho que eu não posso comer. Então, se perguntasse, não teria ninguém que teria ficado sem comer ali. Eu posso comer, eu posso levar um. Deve ter tido pessoas assim, mas as pessoas mais assim, calmas, educadas. Eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Eu tô com fome. Mas as pessoas mais assim, cara de pau. Eu posso comer? Posso. Pode. Então, mas as pessoas mais tímidas, será que eu posso comer? Não tenho dinheiro. Então, se todo mundo perguntou, então não tem ninguém que ficou sem comer. Hoje de manhã nós demos a palavra de Ananias e Safira. Então tem muitas coisas que essa história de Ananias e Safira podem nos contar. Uma coisa delas é o quê? Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo, ele pregou o evangelho e um dia só 3.000 pessoas receberam salvação, o outro dia ele pregou 5.000 pessoas receberam salvação. Realmente, naquele tempo, o apóstolo estava cheio do Espírito Santo e as pessoas, elas aceitando a palavra que Pedro estava pregando, trocaram seu coração, foram renovadas. A preocupação que estava no coração foi embora, o problema foi embora, ficaram cheios de alegria e felicidade. Era aquele tempo. Então, Atos, capítulo 3, 4, 5, lendo esses capítulos, dentro da igreja, então aumentou a quantidade de cristãos, tinha uma multidão de pessoas. E ali existiam 2 pessoas chamadas Ananias e Safira. Ananias e Safira venderam sua terra. Eles venderam a terra e esconderam uma quantia do dinheiro. E eles foram levar esse dinheiro que eles venderam a terra diante dos apóstolos. E eles perguntaram, esse é todo o dinheiro? Sim, isso é tudo. Pedro falou, Ananias, por que encheu Satanás seu coração para mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não enganaste a Deus, não mentiste aos homens, mas a Deus. E naquele lugar Ananias caiu duro, morreu. Um dia, eu pensando sobre essa palavra, por que Ananias vendeu a sua terra? Por que será que Ananias escondeu parte do dinheiro da terra? Por que será que Ananias mentiu diante dos apóstolos de Deus? Eu comecei a entrar no coração de Ananias. Ontem à noite, um casal de missionários veio para mim porque eles queriam conversar.
Aquela missionária, eu acabei conversando com aquela missionária. A missionária veio no retiro e ela fez comunhão com uma outra missionária. E ela escutou o testemunho de uma outra missionária que estava muito claro e muito bom. E aí foi muito bom no retiro para ela. Mas essa missionária, foi bom o testemunho, foi bom a comunhão, foi bom. Mas dentro do coração da missionária, quando eu entrei, não tinha nada. Eu falei para ela, missionária, a pessoa que fez comunhão com você, aquela missionária é muito boa. Mas, dentro do seu coração, o que tem? Eu perguntei para ela. O coração dela estava vazio. Eu perguntei para aquela missionária. Missionária, essa vez vieram muitos missionários e missionárias. E eles participaram do acampamento mundial, ficaram felizes, alegres. E quando abriram as suas bocas, eles tinham tantas coisas para falar sobre a nova graça que eles receberam que estava tão bagunçado. Essa vez, acabando o retiro em Tedok, eu estava voltando para Seul. E um missionário na frente, 2 missionários atrás. Então voltamos de carro nós 4. E na volta a gente estava fazendo oração. E no centro de retiro em Tedok, até Seul, sem parar, eles estavam falando. Eles estavam falando o quê? Até agora o coração que eu nunca tive. O coração que eu nunca tinha recebido até agora. A felicidade que eu nunca tinha experimentado até agora. Essa graça. Então, descobrindo essas coisas, entraram no meu coração. E isso, quando eu como uma coisa gostosa, então, para experimentar na minha boca e chegar até o coração, demora para chegar. Então, quando eu escuto uma música boa, para chegar até o meu coração, demora. Então, mas escutando a palavra, refletindo na hora o coração, essa palavra começa a criar dentro do meu coração um novo coração que não existia. E os irmãos e as irmãs ficam muito felizes. Ficam livres, começam a falar muito, tem muitos testemunhos. E quando a gente fazia reunião de pastores, todo mundo brigava para querer testemunhar. Não, sou eu, espera aí. Então, os pastores... Tinha alguns pastores que sentavam, mas outros, não, eu já vou falar, eu já vou testemunhar rapidinho. Então, não era simplesmente histórias que eles estavam querendo falar, né? Mas o coração que eu tive... Não esse coração que eu tenho. O coração limpo de Jesus Cristo. Aquele coração puro de Jesus Cristo. Aquele coração agradável de Jesus Cristo entrando em mim. Estava tirando o meu coração. O coração que eu tive é muito diferente. Eles começaram a sentir um outro coração diferente do que eles mesmos tinham. E eles estavam muito felizes. Estavam muito felizes. Sexta-feira, a gente acabou de madrugada. E eu me apressei para voltar para Seul. E eu queria pegar logo minhas coisas depois do café da manhã, voltar logo. E no segundo andar, tinha umas 24 missionárias reunidas na sala do segundo andar. E eu perguntei, por que vocês estão aqui? Ah, pastora, a gente quer fazer comunhão com o Senhor. As missionárias, elas estavam ali, e aí eu fui pego por elas. Desde as 8 até as 11 da manhã, nós conversamos.
As missionárias estavam tão felizes. Elas estavam tão felizes. Um pastor perguntou para mim: pastor, antes, quando o senhor falou para a gente fazer o retiro, quando falava para tirar as cadeiras, todos os pastores desapareciam e só sobravam uns 30. Mas agora mudou o clima e os pastores mais velhos é que estão ajudando. O coração do pastor ficou muito mais maleável, ficou muito mais gracioso. Os seus corações é duro. Quando a gente é criança, quando eu era criança, eu tinha 2 irmãs mais velhas. A minha irmã mais velha, ela lavava o cabelo uma vez por semana. Sabe por quê? Eu sei por quê. O poço de água da frente da nossa casa, o rio da frente da nossa casa, era muito duro, deixava o cabelo dela muito duro. Mas se fosse a 50 metros a nossa casa, tinha uma água mais oleosa assim. Então ela queria lavar o cabelo dela com aquela água. E a minha irmã falava para mim: Oksu, vai lá trazer uma bacia de água para mim. Então, como eu era mais nova do que ela, eu era um irmão bonzinho, né? Quando era criança, mas quando eu cresci não me tornei mais. Aí eu voltava com os baldes de água e a minha irmã agradecia. E ela adorava quando eu trazia aqueles baldes de água. Ela esquentava a água e depois ela lavava o cabelo. Então, o rio da frente da nossa casa, então era muito, deixava a água, o cabelo dela muito duro e ficava cheio assim. Mas aquela água oleosa, né, deixava o cabelo dela bem macio. Água, as duas coisas são águas, mas tem água que deixa o cabelo duro. Vocês não sentem isso, né? Mas se vocês viajarem, vocês podem sentir isso. Tem a água que deixa macio. É a mesma palavra. Mas a palavra que torna o coração macio. A palavra que deixa o coração mais confortável. A palavra que deixa o coração gracioso. A palavra que deixa o coração em paz. É a mesma palavra, mas tem a palavra que deixa o coração duro, que deixa áspero, que faz o coração brigar, ter atrito. Tem esses tipos de corações. No livro de Atos, o Espírito Santo de Deus trabalhando fortemente. As pessoas estavam recebendo salvação. Os irmãos estavam muito felizes. Todos eles estavam muito felizes. Tinham dificuldade, mas não ficavam difíceis. Tinham sofrimento, mas não sofriam. Tinham dificuldades, mas não ficaram difíceis. Deus preencheu esse coração nas pessoas as quais Ele amou. A palavra de Deus, se ela entrar no nosso coração, Ele joga fora aquele coração duro, Ele dá um novo coração. O nosso coração pode ficar feliz, alegre, em paz. Satanás faz o nosso coração ficar duro, cego, áspero. Ele endurece o nosso coração. Na igreja de Atos, os irmãos escutando a palavra de Deus, o coração deles tinha muita paz, felicidade, alegria, bênção, tinha muita gratidão. Então, dentro da felicidade, recebendo a condução do Espírito Santo, ficando dentro da graça de Deus,
O Deus que me libertou do pecado. Ele tinha muita gratidão. Em 1962, depois que recebi o perdão dos pecados, passaram-se 50 anos. Eu, às vezes, sentado, fico pensando no meu passado, parece tudo como se fosse tudo um sonho. Eu fico tão agradecido para com Deus. Quem sou eu para Ele ter me salvo? Quem sou eu para Deus ter me dado a sua palavra? Por isso, eu tenho muita felicidade no meu coração. Ontem, por causa da gripe, eu fiquei o dia inteiro, fiquei com o nariz escorrendo, fiquei com dor na garganta. À noite eu estava dormindo e eu fiquei completamente suado. Essa vez eu estou brigando contra uma gripe muito forte. Mas esquecendo da gripe, o dia inteiro eu passei com os irmãos. E à noite, depois que acabou o culto dos senhores, eu entrei umas 10h30 em casa. Quando eu abri a porta de casa, os meus netos, eu comecei a lembrar dos meus netos. Os meus netos são tão gordinhos, parecem uns porquinhos. Tão bonitinhos. E eles vêm correndo para mim, vovô, e me abraçam. Eu fico tão feliz. Pessoal, naquela igreja de Jerusalém, onde o Espírito Santo estava trabalhando fortemente, Ananias e Safira também estavam pertencendo àquele meio. Mas uma coisa que nós temos que saber: a escola tem o ensino primário, o ensino fundamental e o ensino médio. Tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta série. Na escola, na nossa igreja também, se tivesse primeira, segunda, terceira, quarta série, eu também pensei já uma vez, né, assim. Na nossa igreja, tem pessoas que participam como primeira série, como sexta série. As pessoas escutam a mesma palavra, mas o nível é bem diferente. Tem pessoas que sabem bastante sobre a Bíblia, tem pessoas que sabem pouco da Bíblia. Tem pessoas que confiam em si mesmas, tem pessoas humildes. Mas todas as pessoas sentadas da mesma forma, escutando a mesma pregação. Então as pessoas vão crescendo pouco a pouco espiritualmente, mas porque o nível é diferente. Tem algumas pessoas que, escutando a mesma pregação, surge o meu pensamento e rejeita a palavra, fica contra a palavra, não aceita a palavra. Então, a palavra, se a palavra entrar no seu coração, ela cria um novo coração dentro de nós. As pessoas têm duas coisas. Primeira pessoa, Adão, recebeu a tentação de Satanás. Por acaso disse Deus que não era para comer de nenhum fruto do meio do jardim? Não, Deus disse que se comesse do meio da árvore do jardim, então que eu morreria. Então Deus disse para você não comer do fruto desse fruto, para que você não se torne igual a Deus. É certo que não morrereis. Então Adão e Eva aceitaram a voz de Satanás. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, está escrito que nós fomos regenerados não por semente corruptível, mas por semente incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o nosso coração é o campo e a palavra é a semente. Dentro do coração do ser humano, dentro do coração do primeiro homem, Adão, entrando a palavra de Satanás naquele campo, começou a brotar.
O que Deus nos falou? Ó, ser humano, olha só. Adão e Eva cometeram pecado. Vocês não escutaram o que eu falei, vocês escutaram o que a serpente falou. Dentro do coração do ser humano que escutou a voz da semente, olha o que vai aparecer. Em Gênesis capítulo 3, depois que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, escutando a voz da serpente, em Gênesis capítulo 4 apareceu Caim e Abel. Então, abrindo Gênesis capítulo 4, Deus mostra, ser humano, olha como é que foi transformado o ser humano que aceitou a voz de Satanás. Então eu li Gênesis capítulo 4. Nasceu Caim e Abel. Caim levou os frutos da terra para sacrificar, para oferecer diante de Deus aquelas frutas, aqueles frutos pareciam muito bons e ele parecia muito fiel diante de Deus. Mas Deus não viu só esses pontos bons de Caim, mas viu as coisas más no coração de Caim. E Caim ficou bravo, ficou irado. E ele acabou matando seu irmão Abel. Apareceu essa grande maldade do coração de Caim. Então, pessoal, nós quando nascemos como descendentes de Adão, aquele nosso primeiro descendente Adão, ele aceitou a voz de Satanás e foi esse coração formado dentro de nós. E por milhares de anos, dentro do coração do ser humano tem esse ódio, tem maldade, tem mentira, tem maldição dentro do coração do homem. Esse coração, todos os dias, sem cessar, fala: mente, tenha ódio, roube, mate, inveje, tenha ciúmes, brigue, tenha ira. Continuamente ele arrasta o nosso coração. E o ser humano sendo arrastado por esse coração, ele não queria fazer, mas ele acaba tendo ódio. Ele não queria fazer, mas acaba roubando. Ele não queria fazer, mas acaba adulterando. Não queria fazer, mas acaba mentindo. Acaba cometendo pecado. Quando a gente vê a vida das pessoas que são arrastadas por esse pensamento, tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro, sendo bom ou mal, sendo alto ou baixinho, essa pessoa acaba ficando dentro da angústia e do sofrimento. Dentro do nosso coração, Deus, ele plantou outra semente. O Evangelho, a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, essa é a semente que Deus plantou. Entrando a palavra do Evangelho de Jesus Cristo no nosso coração, a gente começa a sentir um novo coração que a gente jamais havia sentido antes. Antigamente tinha uma música de um homem que usou uma camisa amarela. Ele teve o primeiro sentimento quando usou aquela camisa amarela. E ele teve o primeiro amor, e fala sobre esse primeiro amor dele. Não sobre esse primeiro amor do ser humano. Dentro de Jesus Cristo, a vida que Jesus Cristo conduz, aquele coração de Jesus Cristo. Não existia isso dentro de nós. Mas um dia, a gente aceitando esse Evangelho, recebendo salvação, dentro de nós, a gente aceitou um novo coração de Jesus Cristo que a gente não tinha, e esse novo coração está conduzindo a nossa vida. Quando
quando a gente sente esse coração, quando a gente sente esse amor, quanto mais profundo a gente entra, mais paz, mais liberdade, mais alegria, mais felicidade a gente tem, mais regozijo a gente tem no coração. Frequentemente eu falo. A menina levada cativa do comandante Naaman. Ela não tinha nada, mas ela, sentindo o amor de Deus, teve felicidade. Aquele cego de nascença indo para o tanque de Siloé, ele caiu no meio do caminho, mas seguindo a palavra de Jesus Cristo, eu tenho a palavra de Jesus Cristo, se eu for para o tanque de Siloé, meus olhos vão se abrir, levando essa palavra de Jesus Cristo. Mesmo caindo, ele tinha felicidade, mesmo ele quebrando o braço, mesmo quebrando o nariz, ele teria felicidade. Ele teve felicidade. Mas dentre nós, não é que todo mundo tem o mesmo coração dentro da igreja. Na igreja de Atos, naquele tempo que o Espírito Santo trabalhou fortemente, todos os dias o Espírito Santo trabalhava, todo dia as pessoas recebiam salvação. Naquele tempo, naquela igreja estava cheio de irmãos, cheio do Espírito Santo, mas tinha um casal que não tinha: Ananias e Safira. Quando Jesus Cristo repartiu os 5 pães de cevada e 2 peixinhos para aqueles 5.000 homens, será que eu posso comer esse pão? Eu posso comer, mas não tenho dinheiro, eu estou com fome, eu posso comer? Eu quero comer esse pão, eu posso comer? Se falar assim, se expressar o coração, não pode. Ou se não, sim, pode comer. Das duas, uma. Mas porque as pessoas têm um pouco de vergonha, elas não perguntam, só ficam espiando. Será que eu posso comer? Será que eu posso comer? Então não ia ter problema, mas só fica quieto ali. Eu não tenho dinheiro, então eu não posso comer, se eu ficar só espiando e não perguntar. Ananias e Safira, eles estavam dentro da igreja. As pessoas estavam comendo o pão da vida, Jesus Cristo, estavam felizes com o coração de Jesus Cristo. Mas no coração de Ananias e Safira não tinham esse coração. As outras pessoas venderam suas terras e ofertaram para Deus, serviram a Deus, estavam felizes com Deus, estavam trabalhando voluntariamente, estavam felizes por causa do Evangelho. Mas Ananias e Safira, eles venderam a terra, mas eles achavam um desperdício dar para Deus. Eles não estavam felizes, eles não estavam alegres. Todo mundo está vendendo a terra. Então a gente também tem que vender a nossa terra. Ananias e Safira venderam o seu campo. Então eles tinham muito coração de felicidade. Eles não venderam aquele campo por felicidade e gratidão a Deus. Os outros estão vendendo, eu também tenho que vender. Se eles levaram o dinheiro, eu também tenho que levar. E depois, se a gente levar o dinheiro, se a gente tiver dificuldade. Por isso, Ananias e Safira, eles não tinham o coração de querer vender o campo. Mas se a gente vender o campo e as pessoas disserem que a gente não tem fé, então eles estavam sendo arrastados pela situação. Pessoal, hoje de manhã, quando vocês vieram para a igreja, vocês ofertaram para Deus, não foi? Antes de ofertar, vocês trouxeram a oferta preparadas na bolsa e pensaram: eu trouxe esse dinheiro para ofertar diante de Deus. Então pensem. Então vocês pensam: por que eu vou ofertar esse dinheiro? Que desperdício, eu posso usar esse dinheiro para outra coisa. Então vocês pensam assim: será que eu tenho que ofertar mesmo? Por que eu estou ofertando? Eu recebi a salvação. Deus me deu a salvação de presente. Então, essa oferta não é grande coisa, porque ela não é maior do que a minha vida. Se vocês pensarem um pouco mais, sabe o que é importante? Mais do que você ofertar uma grande quantia, mas dentro do meu coração, vindo gratidão.
Senhor Deus amou uma pessoa como eu e matou Jesus Cristo na cruz por mim. E Ele me salvou dos meus pecados. Eu penso frequentemente antes de eu receber a salvação. Eu pensei que mesmo tentando lavar minha vida inteira os pecados, eu nunca conseguiria lavar tudo. Eu pensei que eu jamais poderia entrar no céu. Não tem problema se eu não entrar no céu. Mas se eles me mandarem para o céu para fazer faxina a vida inteira, eternamente no céu, eu aceitaria. Mas eu não fiz nada. E pela graça, com certeza eu recebi o perdão dos pecados e eu recebi com certeza a passagem para entrar no céu. Eu fico tão feliz de poder me encontrar com Jesus Cristo a qualquer momento. Tenho dificuldade às vezes, tenho de vez em quando cansaço, às vezes, tem vezes que eu fico exausto, esgotado, mas quando eu penso na graça de Deus, eu fico muito agradecido. Se por acaso vocês hoje de manhã vieram aqui, se o seu pensamento está distante de Deus, está preso em comer, beber, no mundo, se vocês perderem todo o seu coração para o mundo, embora vocês tenham recebido a graça de Deus, vocês não vão agradecer por essa graça. Embora vocês tenham recebido o amor de Deus, embora vocês tenham recebido a misericórdia de Deus, vocês vão achar desperdício ofertar diante de Deus, vocês vão querer gastar em outra coisa. Com certeza vai surgir esses corações em vocês. Então vocês não vão querer ofertar, porque vocês têm que dar o seu coração. Vocês dando 1.000, vocês dando R$1, vocês dando R$100, vocês dando R$1.000, independente disso. Mas vocês pensando, eu recebi graça de Deus, realmente eu tenho gratidão? Realmente eu tenho que ofertar isso diante de Deus? Se vocês pensarem por um breve momento, a salvação é uma grande gratidão. Na verdade, dentro do meu coração, Ananias, eu não tenho coração de vender o campo, mas todo mundo está vendendo, então eu vou ter que acabar vendendo. Então estava completamente complicada a cabeça dele. Pessoal, depois que a gente recebe a salvação, se viver pela fé, o nosso coração fica claro. O nosso coração fica bem forte. A gente tem paz e felicidade porque a gente acredita que Deus vai resolver todos os problemas. E porque a felicidade vem no nosso coração, a gente pode ter paz, a gente pode dormir bem, a gente pode comer bem porque faz bem digestão. Mas pelo contrário, quando a gente tem confusão, quando a gente tem agonia, qualquer coisa a gente fica irritado, bravo. Então quando as pessoas têm escuridão, elas se transformam dessa forma. Então hoje, através da Bíblia, a gente vê Ananias e Safira que eles morreram. Coitados, né? Realmente, coitado deles, porque morreu o casal. Mas vamos voltar ao filme para trás. Vamos voltar antes de Ananias e Safira vender o campo. Querida, diz que aquela família também vendeu a terra. Então acho que a igreja está precisando de bastante dinheiro, porque tem que mandar para a missão lá fora. Então você não acha que a gente também tem que vender nosso campo? Mas esse campo é a única coisa que nos restou. Querido, você acha que é um desperdício, né? É verdade, é um pouco de desperdício. Então, querido, não vamos vender esse campo. Mas todo mundo está vendendo, como a gente não vai vender? A gente tem esse orgulho a zelar, né? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos para a igreja e vamos abrir o nosso coração, vamos falar a verdade. Ancião, eu escutei que você vendeu seu campo, seu terreno. É verdade, eu vendi, irmão. Então como você pode vender todo o seu campo? Por quê? Porque na verdade eu quero vender o campo, mas eu acho que é um desperdício. Você não acha que é um desperdício, irmã? Não, irmão. É verdade, é um desperdício.
Mas, escute só o que eu vou te falar, irmão. Todas essas coisas vieram de Deus. Então, o que vai fazer se ficar comigo? Irmão, eu posso dar minha vida inteira para Deus, que isso não é um desperdício. Eu acho que você não está completamente com o coração de Jesus Cristo. Eu acho que ia ser bom você fazer um pouco mais de comunhão. Sim. Irmão, dentro de você ainda tem muito coração de querer viver por si mesmo. Mas pense um pouco. Tem uma mulher, ela se casou com um homem e eles tiveram um filho. E esse filho, ele recebeu a semente do marido e assim nasceu o filho. Então vai parecer que o filho vai ficar feliz e vai ficar alegre, né? Puxando o pai. Mas uma mulher se casou com um homem e vamos supor que ela recebeu semente de outro homem. Então, vai criar bem o filho, vai dar banho, vai arrumar, e aí vai levar para diante do pai. O pai vai ficar bravo? Vai falar, desaparece da minha frente. Realmente, nós temos 2 filhos também. Adão escutou a voz de Satanás, da serpente, e esse coração foi criado dentro de nós. Esse coração é egoísta, imundo, mau e lascivo. Mas esse coração que foi formado escutando a voz de Satanás, mas também tem um outro coração que foi formado aceitando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que isso é semente. Aceitando a semente de Jesus Cristo, vai parecer com Jesus Cristo, mas a semente que você aceitou de Satanás, esse coração vai parecer com o de Satanás. Irmão Ananias, dentro do seu coração, você ainda está com o seu coração que você recebeu através de Adão, o coração que veio de Satanás. Esse coração sujo, mau, lascívio, esse coração está tomando lugar dentro de você. Irmão, se você continuar vivendo com esse coração, Deus vai ficar irado, vai ficar bravo, Deus não vai gostar, Deus vai odiar esse coração dentro de você. Leia o livro de Romanos. O pendor da carne é o quê? É a morte, é inimigo de Deus. Ninguém que é amigo da carne pode ser amigo de Deus. Porque esse coração veio do diabo. Porque esse coração fica contra Deus. Irmão Ananias, irmã Safira, todos nós temos esse coração. Eu também tive esse coração. Irmão, se você seguir esse coração, é maldição, é destruição. Se você seguir esse coração, você vai fracassar. Se você seguir esse coração, você vai ter sofrimento. Irmão, por muito tempo eu fui arrastado, vivi sendo arrastado por esse coração. Mas um dia, irmão, eu joguei fora esse coração e aceitei o coração de Jesus Cristo. As mulheres têm o nome Kidarim. Por quê? A mulher, uma vez por mês, ela cria óvulos. Quando cria óvulos, por um mês, esse óvulo fica esperando pelo espermatozoide. Esperando por um mês. E se não encontrar o espermatozoide, acaba morrendo e sai como sangue. Então o óvulo fica esperando pelo espermatozoide. Eu estou te esperando. Por que você não vem? Eu vou morrer. Só falta 5 dias. Daqui a 2 dias eu vou morrer. Amanhã eu vou morrer. Por que não está vindo espermatozoide? Então se chama espera. O nome da mulher é espera.
Então, a vida inteira. Então, ou 1 ou 2, ou se muito 15 encontros. Então, esse óvulo se encontra com um espermatozoide. E aí é formada uma nova vida. Pessoal, todos nós somos noivas de Jesus Cristo, amém? Então, o nosso coração está esperando. Esperando o quê? A palavra de Deus. O óvulo, quando se encontra com o espermatozoide, começa a criar uma nova vida, explosão de células. E depois é nascido uma nova vida. Antigamente a gente aceitou aquele coração do inimigo, aquela palavra do inimigo, aquele coração sujo, mau, imundo, lascívio. Então, aceitando também a palavra de Jesus Cristo. Quando a palavra de Jesus Cristo entra no meu coração e aquele coração é formado, é bem diferente do coração que é formado quando a gente aceita a voz do diabo. Porque nós todos somos descendentes de Adão, nós vivemos com esse coração que Satanás nos deu. Mas um dia, vocês se libertando desse coração, deixando esse coração, jogando fora esse coração, nós aceitamos a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a semente do nosso noivo. E o nosso coração se torna muito agradável, pacífico, bonito e maleável. Pastor, eu acho que eu ainda não tenho esse coração. Sim, pode acontecer. Não tem problema. Não se preocupem. Eu vou falar. Por isso, está escrito, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o coração de Jesus Cristo é diferente do coração de Satanás, o nosso pensamento também não é igual ao de Deus. Porque todos nós somos descendentes de Adão, todos nós recebemos o coração sujo, mau, imundo, nós vivemos com esse tipo de coração. Mas um dia a gente pensou, por que o meu coração é tão sujo? Por que meu coração é tão mau? Por que meu coração é tão lascívio? Por que meu coração é tão mentiroso? Por que meu coração é tão arrogante? Realmente eu odeio esse coração. Eu tenho raiva. Eu não quero mais ter esse coração. Eu quero ter um novo coração. Eu tenho que esconder esse coração. Não é verdade? Antigamente, quando a gente tinha esse coração, a gente tinha que esconder, tinha que tapar, mas a gente não queria abrir o nosso coração e falar, meu coração é assim, a gente queria esconder. Mas aquela igreja do livro de Atos estava cheia do Espírito Santo. E aqueles irmãos aceitando a palavra de Jesus Cristo, a igreja de Jerusalém, dentro dos irmãos da igreja de Jerusalém, tinham paz, tinham felicidade, tinham gratidão e tinham amor. Eles, mesmo vendendo a casa, tinham felicidade. Mesmo morrendo, tinham felicidade. Mesmo tendo dificuldade, tinham felicidade. Mesmo sofrendo, tinham felicidade. Eles tinham felicidade. Por isso mesmo, eles vendiam a casa e ofertavam. Tudo eles faziam com felicidade. Mas no coração de Ananias e Safira, eles ainda não tinham recebido esse tipo de coração. Então, dentro do coração deles, não era Jesus Cristo que estava tomando lugar, mas era a carne que estava tomando lugar no coração deles. Gastar o dinheiro para mim não é um desperdício, mas para Deus é desperdício. Para trabalhar pelo Evangelho também é desperdício. Pessoal, sabe o que é importante? Assim como Ananias e Safira, hoje na nossa igreja também. Os irmãos, tem irmãos que estão cheios de Espírito Santo também. A missionária que eu falei, que eu conversei ontem, Ontem eu falei para ela, então depois vamos conversar um pouco mais.
Então, se eu jogar fora o meu coração e aceitar o coração de Jesus Cristo, a pessoa fica muito feliz. Se um homem, ele tem uma esposa e essa mulher vier com um filho de outro homem, ele vai ficar tão bravo. Se nascer filho de outro homem, esse homem vai ficar muito irado. O coração que nós aceitamos, que recebemos do nosso ancestral, do nosso primeiro homem, Adão, esse coração é o coração do inimigo de Deus. Então nós, para aceitarmos o coração de Jesus Cristo, nós temos que jogar fora o nosso próprio coração e temos que aceitar o coração de Jesus Cristo. E essa palavra de Jesus Cristo vai conduzir meu coração e vai levar o meu coração conforme a vontade de Deus. Assim nós poderemos ficar felizes. Essa vez, o pastor Minchol foi para a Índia fazer conferência. Então, na Índia, ele foi para 2 cidades, Mumbai e Assam. Então, tem um pastor nessa igreja, e esse pastor, pastor Kim Sayon, ele estava pregando lá na África, mas um dia ele fugiu. E depois de um ano ter passado, eu liguei para um pastor dos Estados Unidos. Por acaso o pastor Kim Sang, você tem o telefone do pastor Kim Sang-gun? E aí ele falou assim, eu acho que eu tenho o telefone dele. Aí eu liguei para ele. Aí tiririm. Aí atendeu, alô, e as filhas atenderam. Cadê seu pai? Ah, meu pai ainda está no trabalho e não voltou. Tá, depois eu ligo. E depois eu liguei e eu falei com ele. Irmão Kim, como você está vivendo? Pastor, eu estou sofrendo muito. Depois que eu parti da igreja, eu não sorri mais nenhuma vez. Eu estou muito angustiado. Ele estava me falando. Ele não tem nada, não tendo nada, chegou nos Estados Unidos e ele arranjou um emprego e ele deu o currículo dele. Quando ele deu o currículo, nos Estados Unidos, o currículo, se você não colocar palavras exatas, então você pode ser processado. E ele colocou ali que ele era missionário. Então todo mundo ficou com fardo e não quis que ele trabalhasse para eles. E aí ele escreveu no currículo que ele era missionário e ele foi trabalhar numa loja de peruca. Então era só uma loja de peruca, não tinha que só vender peruca. Ele tinha que fazer o trabalho diferente, mas ele tinha, sabe o que era pior para ele? Escutar 24 horas o rádio do mundo. O dia inteiro tinha que ficar escutando aquela rádio do mundo. Mundo. Ele estava para ficar louco. Aí um dia, depois que o dono saiu, ele ligou, ele colocou um rádio evangélico, daí ele falou, quem foi que trocou a estação do rádio? E não deixou nem trocar a estação do rádio. Ele falou, pastor, eu não consegui sorrir nenhuma vez, eu estou sofrendo muito. É? Então volta. Pastor, espera só mais um pouco. Por quê? É que eu fiz uma dívida e eu comprei um carro e também aluguei uma casa, eu estou com dívida. Eu quero pagar toda essa dívida e depois que eu pagar a dívida eu volto. Eu falei para ele, você pega o carro e vem para a igreja de Los Angeles. Você deixa e tudo isso e somente vai para a igreja. O pastor Kim ficou tão feliz quando viu o casal dos missionários que haviam partido.
E agora eles foram como missionários para a Índia. Então, aquela tribo Asai é uma tribo das mais famosas do mundo, da Índia. E os hinduístas estavam pressionando as igrejas evangélicas. Então, tem uns 50 irmãos naquela igreja e o pastor Minchol foi fazer a conferência. E no lugar que eles iam fazer a conferência, cancelaram a nossa conferência no primeiro dia porque ia ter outro evento e começou no segundo dia. E umas 400 pessoas novas participaram e escutaram o evangelho. Então, sabe Sundashi? É um chapéu que eles usam lá na Índia. Quem tem uma posição alta, né? Porque lá é casta, né? Casta não é. Tem uma pessoa, muitas pessoas desse nível alto da casta receberam salvação. E no último dia, os hinduístas e os muçulmanos vieram para a conferência. E o pastor Minchol, o pastor Kim estavam lá dentro do quarto, estavam tremendo. Os irmãos que receberam salvação altos, que tinham esse chapéu na cabeça, eles foram lá e peitaram os hinduístas e muçulmanos. O que vocês vieram fazer aqui? O meu pai, ele é o maioral dos hinduístas, você sabia? E aquelas pessoas que vieram ali, aqueles irmãos expulsaram todos eles. O pastor Kim, ele estava quase chorando. Depois que acabou a conferência, 25 pessoas novas vieram no culto. 400 pessoas escutaram a palavra na conferência, mas 25 se conectaram à igreja. Vieram muitos hinduístas que receberam salvação. A situação está pior do que quando ele vivia nos Estados Unidos. É mais difícil, mas ele está feliz agora. Nós decidimos comprar um carro e mandar lá para a África. Então, lá da Índia também, o pastor falou, o pastor Kim não tem carro. Ah, é? Então, vamos mandar um carro para eles. Mas é muito caro o imposto, né? Então a gente mandou dinheiro para ele comprar lá mesmo. Nos Estados Unidos, é óbvio, todo mundo tem carro. Mas ele ficou tão feliz quando recebeu o carro lá na Índia. Ele estava andando de moto, naquela moto. Mas com o dinheiro que a gente mandou, ele pôde comprar um carro bom, pode colocar bagagem, pode levar os irmãos. Ele estava tão feliz. Pessoal, esse coração, lá na Índia, um lugar pobre, sendo perseguido, mas a felicidade que ele não conseguia ter antigamente quando trabalhava, a felicidade que ele não tinha quando morava nos Estados Unidos. Pessoal, hoje de manhã eu quero falar isso para vocês. Eu falei sobre Ananias e Safira. Ananias, ele não tinha o coração de vender a terra. Ele não tinha o coração de ofertar a sua terra, mas por causa da honra, por causa do orgulho ele ofertou. Por acaso, se vocês não tiveram o coração de ofertar, não têm o coração de orar, vocês por obrigação oram, por obrigação ofertam, por obrigação trabalham na igreja, descansem um pouco, não tem problema. E assim recebam o coração de Jesus Cristo. O bom de uma igreja que recebeu a salvação, não pensem que é uma vergonha. A pessoa que que escutou o evangelho, recebeu a salvação depois de muito tempo, não tem problema. Não tem problema se você escutou o evangelho e ainda não foi a salvação. Não tem problema se você tem que escutar o evangelho 99 vezes e ainda não recebeu a salvação. Não tem problema, me procure. O pastor Park pregou e também não conseguiu receber salvação. Não tem problema também, amém?
Porque tem pessoas que podem não escutar, né, e não receber salvação. Não tem problema, venham para mim. Se vocês tiverem exatamente o coração de Jesus Cristo dentro de vocês, vamos tirar o seu coração, pegar, desparafusar o seu coração e colocar o coração de Jesus Cristo nesse lugar. Vocês poderão ter tanta felicidade. Vão poder ter paz, vão poder ter calma, vão poder ter muito amor. O pastor Oxo Park recebeu um pouquinho do amor de Jesus Cristo. Um pouquinho do coração de Jesus Cristo, quer dizer. E às vezes eu fico emocionado, eu choro e fico feliz. Dentro da nossa igreja, tem irmãos como Ananias e Safira. Não tem o coração e acaba escondendo o meu verdadeiro coração. Não tem felicidade, finge que está feliz. Não tem coração de querer trabalhar e trabalha. Essas pessoas, tem esses tipos de pessoas. Deve ter muito. Hoje de manhã, o que eu quero falar para vocês? Agora, na nossa igreja, o Espírito Santo vai começar a trabalhar fortemente, de uma forma nova. Então, por causa do seu orgulho, por causa da sua posição, eu tenho dúvida sobre a minha salvação. Não fiquem nessa dúvida. O sogro do ancião Shin, ele parece o meu irmão mais velho. Ele tem a mesma idade que meu irmão mais velho. Um dia, ele estava vindo de vez em quando na nossa igreja, mas um dia ele descobriu que estava com câncer. Filhos, disseram que eu estou com câncer. Chama o pastor Oxo Park, eu não tenho certeza da salvação. Eu não tenho certeza que eu recebi o perdão dos pecados. Eu não sei, chama ele, rápido. Se fosse outra pessoa. Pessoal, qual é o bom hospital para eu poder me tratar? Não, ele não se preocupou com isso. Os dois com a sogra, eles desceram do avião. Ele veio de bengala até mim. Pastor, eu escutei várias vezes, mas eu não tenho certeza da salvação. Pastor, eu quero receber o perdão dos pecados. Eu já vivi muito no mundo. Pastor, por favor, conduza-me para receber a salvação. Naquele dia, depois de 1 hora, ele já sabia de tudo. Mas naquele tempo, ele escutando o evangelho, recebeu a salvação. Ele voltou com tanta felicidade. Aquela felicidade não é o coração dele, é o coração de Jesus Cristo. Aquela alegria, aquele amor. Um dia, ele veio para mim e falou: pastor, eu tirei o raio-x e tinha um baita de um câncer dentro de mim, mas isso foi curado. Eu estou tão feliz. Quando eu penso nisso agora, eu fico tão feliz também. Ele tão feliz. Ele podia ter esperado mais um pouco, mas ele estava com tanta vontade de ver o Senhor e ele foi para o Senhor. Ele podia ter esperado um pouco mais e poderia ter ido conosco, mas isso não acontece conforme a nossa vontade. Ele é uma pessoa tão preciosa. Pessoal, isso não é vergonha nenhuma. Ancião, eu acho que eu recebi a salvação, mas eu não tenho absoluta certeza. Será que o Senhor pode falar comigo? Façam assim, diácono, pastor Pog Yong-jun, eu recebi salvação, mas não tenho felicidade. Será que eu tenho problema na salvação? Conversa comigo. Pastor Igang-woo, eu quero falar um pouco sobre esse meu coração. Pastor Kim Chang-yeol, pastor Kim Yohan,
evangelista João. Então, isso é muito importante, pessoal. O Ananias fechou o coração. E ele, com o pensamento dele, ele agiu. E em João capítulo 4 tinha a mulher samaritana. Essa mulher se encontrou com Jesus Cristo. E enquanto ela conversava continuamente com Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, o coração de Jesus Cristo entrando nela, ela começou a mudar. Domingo, venham cedo para a igreja. Não fechem o coração, escutem a palavra. Mesmo trabalhando, vocês ganham dinheiro. Vocês podem fazer seu comércio e ganhar dinheiro, mas vindo na igreja, vocês não têm que gastar dinheiro, né? A gente não vai pedir nada, mas vocês, a palavra de Deus que vocês não podem comprar nesse mundo, vai entrar no seu coração, vai te dar felicidade, alegria, paz. Vai te dar o coração de Jesus Cristo. Vai começar a ser criado dentro de você a imagem de Jesus Cristo. Mas, dentro da igreja, Ananias e Safira não tinham fé. Mesmo não tendo gratidão, mesmo não querendo vender o campo, eles ficaram com vergonha e fecharam a boca. Não o coração de Deus, mas eles seguiram o pensamento deles. E eles seguiram e venderam o campo e ofertaram conforme o pensamento deles. Estimados irmãos e irmãs, ofertem diante de Deus, mas primeiro, ganhando o coração de Deus, ofertem com o coração de Deus, porque isso vai ser a bênção, isso vai ser a felicidade para vocês. Preguem o evangelho, pessoal. Não só preguem o evangelho, mas primeiro recebam o coração de Deus. Se vocês pregarem o evangelho com o coração de Deus, vocês vão ter felicidade, vão ter paz e vão ter bênção. Trabalhem na igreja. Sirvam ao Senhor. Orem. Primeiro, ganhem o coração do Senhor. Essa igreja tão preciosa, tem a palavra de Deus, tem a verdade. Não é porque é verdade que dá tudo dá paz, tudo dá alegria. Pastor, parece que Jesus Cristo não habita no meu coração. Eu não tenho fé. Eu estou vivendo pela carne. Eu acho a televisão mais legal. Eu gosto do mundo. Mais do que ficar na igreja, no culto de domingo, eu quero ficar vendo TV. Eu acabei vendo todo o programa da TV e acabei não indo para o culto do culto. Pode acontecer isso. Não pensem em ter vergonha do coração que vocês têm, entenderam? Independente de quem seja. Irmão, como você pode ter esse coração? Eu ainda tenho muito coração para o mundo. Eu não tenho fé. Eu não tenho felicidade. Eu tenho muita preocupação. Eu tenho muita cobiça, irmão. Sim. Todos nós somos assim. É só entrando no coração de Jesus para nós podermos ser transformados. Por isso, silenciosamente, escutando a palavra de Deus, através da palavra de Deus, eu posso sentir. Mas também conversando, fazendo comunhão. Se Ananias e Safira não se apressando em vender o campo, eu tenho esse coração, eu também quero ofertar, mas eu não está surgindo esse coração dentro de mim. Como eu posso ganhar esse coração? Se tivesse acontecido isso, Pedro poderia ter feito comunhão, Paulo poderia ter feito comunhão. Embora tenha sido antes de Paulo receber salvação, mas ele poderia ter ficado feliz. Hoje de manhã também. Tem muitas pessoas aqui que não têm fé. Tem muitas pessoas com desconfiança. Tem muitas pessoas com preocupações. Mas
indo para diante do servo de Deus. Pastor, eu tenho esse coração, eu tenho essas trevas. Simplesmente falam exatamente o que vocês têm no coração. E se o pastor estiver ocupado, não tiver tempo de falar com você, tem anciãos, tem diáconos, tem irmãos ao seu redor. Vocês somente têm que abrir o seu coração. A mulher samaritana, conversando com Jesus Cristo, o coração de Jesus entrou no coração da mulher, e o coração da mulher entrou em Jesus Cristo. Antes de a mulher encontrar Jesus, era uma mulher carnal. Mas depois que se encontrou com Jesus Cristo, ela se tornou uma mulher espiritual. E ela se tornou uma mulher que prega o evangelho e que é feliz. Eu gostaria de perguntar a vocês. Tem vezes que vocês não têm fé, não é verdade? Respondam. Tem ou não tem? Tem momentos que vocês não estão felizes, não é? Tem vezes que vocês acham desperdício ofertar diante de Deus, não é? Sim, isso é o ser humano. Tem vezes que vocês são arrastados para a carne e vivem conforme a carne, não é? Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Irmão, como você teve esse coração? Você pode testemunhar para mim? Irmão, como você pode sempre estar feliz? Por favor, você pode passar o seu coração para mim? Pastor, eu tenho dúvida sobre essa questão. Não teve muitos irmãos que vieram abrir para mim. Por favor, agora vamos livremente falar sobre essas coisas. Não tenham vergonha. Depois que acabar o culto, não vão embora, simplesmente vão embora. O culto na nossa igreja acaba 13h. Acabamos o culto meio-dia e até 13h vocês façam comunhão, conversem, comam. E depois dessa comunhão vão embora. E assim, dentro dos seus corações, vocês sempre vão ter felicidade e que vocês sempre tenham gratidão no seu coração. Não vivam como, por favor, não vivam como Ananias e Safira, vivendo, seguindo o seu pensamento e depois acabam sendo amaldiçoados por Deus. Agora, todos nós, que nós possamos nos tornar amados como amados filhos de Deus e recebendo o coração de Deus. Se não entender, perguntem de novo. Por favor, pode falar mais devagar? Eu não sei disso, eu não entendo isso. Você pode me explicar isso? Ah, obrigado. Ah, irmão, agora eu estou entendendo o que você está falando. Obrigado. Sim, ontem falou isso. Ah, hoje você pode continuar falando sobre aquilo? Que o Senhor dentro de nós não durma. Você fale sobre o Senhor que está no seu coração. Você também escute o Senhor que está no coração dos outros. No começo tem o pensamento da carne, a minha irritação, cobiça, ódio, lascívia, cobiça. Nós queremos arrastado por essas coisas. Mas com o passar dos dias, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que nós possamos viver uma vida feliz pelo Senhor. Na Bíblia, Ananias e Safira morreram. No versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Pessoal, na nossa igreja também tem essa grande alegria. Ananias e Safira tinham que entrar nessa felicidade, mas eles estavam de coração fechados, eles queriam decidir, resolver sozinho, e porque estavam com o coração fechado, somente puderam receber maldição. Agora, pessoal, chega de seguir os seus pensamentos. Até esses problemas pequenos, tem o que eu penso, tem o que eu desejo. Eu vivia seguindo esses meus pensamentos, mas o pensamento que eu quero, o que eu desejo, o que eu anseio, deixa isso de lado. Mas sigam a vontade de Deus, sejam conduzidos por Deus. Vocês vão ter uma vida muito mais abençoada e gloriosa. Assim vocês vão ser felizes, vão ter frutos preciosos. E assim vocês vão poder ter motivos para poder glorificar o Senhor. E assim eu acredito que vocês serão abençoados.